A noite em que Isabela Andrade foi traída, ela não soube que seu mundo estava prestes a se partir em pedaços. Ela não sabia que a vida que amava estava para explodir em 1000 fragmentos. Mas ela soube, no instante em que as portas do salão se abriram e seu marido entrou de braços dados com sua melhor amiga, que não havia mais volta. O baque surdo de sua traição soou mais alto do que a melodia da orquestra e o tilintar dos copos. Naquele segundo, no meio daquele brilho e daquele glamour, Isabela descobriu que seu conto de fadas tinha se tornado um pesadelo. O Copacabana Palace, um templo de luxo para a alta sociedade carioca, parecia sorrir com crueldade. Por toda parte, o ar exalava poder, mas para Isabela, a noite era para ser a mais feliz de sua vida. Grávida de 6 meses, seus sonhos eram cheios de meias de bebê e quartos pintados em tons pastéis. Ela tinha escolhido um vestido azul cintilante que pela primeira vez a fazia sentir-se uma rainha. Seu marido, Rafael Costa, era a estrela em ascensão do mundo das startups de tecnologia, o tipo de homem que atraía todos os olhares. Ultimamente, ele andava distante, absorto no telefone, mas Isabela se convencia de que era apenas o estresse de construir uma vida para a família. Hoje será diferente, ela pensou. Mal sabia ela que o destino tinha outros planos. O mundo de Isabela começou a tremer no momento em que ela chegou. Os sorrisos pareciam rápidos demais. As palavras, falsas. Ela viu sua melhor amiga, Letícia, do outro lado do salão, radiante em um vestido vermelho, rindo com um grupo de homens. Letícia era a alma da festa, magnética, ousada, a irmã que ela nunca teve. Elas cresceram juntas, compartilharam segredos e até se mudaram para a cidade como uma equipe. Isabela teria confiado nela cegamente. E, de fato, ela o fez. Talvez por isso ela não tenha percebido os sinais. As mensagens de texto tardias, as piadas internas, o novo perfume misterioso. Enquanto a noite passava, Isabela sentia o bebê chutar e forçava um sorriso. Rafael, porém, não estava em lugar algum. Cada vez que ela olhava para a porta, seu coração se enchia de esperança. E depois de uma decepção avassaladora, às 21h23, o universo do casal finalmente se quebrou. Rafael surgiu. O salão inteiro pareceu parar enquanto ele entrava, um príncipe moderno em cada centímetro. Smoking preto, queixo forte, a confiança de alguém acostumado a vencer. Mas sua mão não estava vazia. Trapedada em seu braço, deslumbrante e corajosa, estava Letícia. O mundo se partiu em um foco cruel. Rafael não estava apenas atrasado. Ele nem sequer tinha vindo com ela. Ele tinha vindo com Letícia. Os sussurros começaram instantaneamente. Isabela ficou enraizada no chão, sentindo seu rosto queimar e sua garganta se apertar. Ela viu seu marido e sua melhor amiga cumprimentarem o anfitrião juntos, posando para fotos, suas risadas íntimas demais. Alguns convidados olharam para Isabela com piedade, outros com deleite. Era o tipo de drama que aquela multidão cobiçava, uma traição em alta definição para todos se deliciarem. Alguém tocou no braço de Isabela. "Você está bem?" Uma voz gentil perguntou. Ela mal conseguiu acenar. Por dentro, ela estava se partindo em 1000 pedaços afiados. Cada segundo parecia 1 hora. Cada sorriso de Letícia parecia uma facada. Então, como se o universo quisesse completar a humilhação, o anfitrião chamou a atenção de todos. "Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas ao nosso convidado de honra, Sr. Rafael Costa." O holofote atingiu Rafael e Letícia. As câmeras dispararam. A visão de Isabela ficou embaçada pelas lágrimas. Rafael sorriu, puxando Letícia para perto.
Obrigado por se juntarem a nós, ele disse, sua voz suave e despreocupada. Esta noite é sobre novos começos, sobre ir em direção ao futuro sem medo. Ele nem sequer olhou para Isabela, nem sequer reconheceu a existência dela. Por um momento, o salão girou. Isabela mal conseguia respirar. Ela queria gritar, arremessar seu copo, exigir respostas. Mas ela permaneceu ali, com a mão em sua barriga, lutando para ficar de pé, enquanto o bebê se movia. Um lembrete de que ela não estava sozinha, de verdade. Dizem que a dor de um coração partido é como ser apunhalado. Não é verdade. O coração partido é mais frio, mais lento, mais sufocante. Isabela sentiu-se dividir em duas. A esposa confiante que acreditava no para sempre e a mulher destruída que acabara de ser descartada como um enfeite de festa velho. De repente, Letícia se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Rafael. Ele riu, uma risada profunda e genuína que Isabela não ouvia há meses. A câmera capturou tudo. A mão de Letícia no peito de Rafael, Rafael a olhando com adoração, a imagem perfeita de um casal apaixonado. A diferença é que aquela mulher deveria ser a melhor amiga de Isabela. Aquele homem deveria ser o marido de Isabela. O choque se espalhou pelo salão. Amigos desviaram o olhar. Estranhos encararam abertamente. Alguns até tiraram fotos em seus telefones, famintos pelo próximo grande escândalo para postar online. Isabela sentiu-se nua, exposta, como se todos os medos secretos que ela já teve estivessem sendo transmitidos para o mundo. Ela quase podia ouvir as manchetes. Milionário troca a esposa grávida pela melhor amiga dela. Os tabloides iriam devorá-la. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela segurava sua bolsa. Ela tentou sair, fugir, mas seus pés não se moviam. Ela podia ouvir os murmúrios. Ela não está grávida? Como ele pôde? Eu sempre soube que a Letícia era problema. O salão era um borrão de rostos, todos os olhos nela. E ela se sentiu encurralada, afogando-se em vergonha, raiva e descrença. Seu telefone vibrou com mensagens. Você está bem? Onde você está? Mas Isabela não conseguia responder. Ela estava ocupada demais tentando não desmoronar. Ela pensou em seu bebê, na vida que ela havia construído, em todas as noites que ela esperou Rafael voltar para casa. Ela se lembrou dos votos que eles fizeram, das risadas que eles compartilharam, da esperança que ela sentiu toda vez que imaginou o futuro deles. Agora, tudo tinha ido embora, destruído em um único momento brutal. Naquela noite, o conto de fadas de Isabela Andrade terminou. Mas o que ninguém naquele salão sabia, o que nem a própria Isabela sabia ainda, era que sua história estava apenas começando. 9 meses depois, o mundo se lembraria de Isabela por algo completamente diferente. Mas por enquanto, tudo o que ela podia fazer era lutar para permanecer de pé, enquanto seu mundo queimava ao seu redor. Isabela Andrade não nasceu na riqueza, mas você nunca saberia disso pela forma como ela se portava. Aos 29 anos, ela tinha aquela confiança gentil que vinha de sobreviver a mais tempestades do que qualquer um percebia. Tendo crescido em uma pequena vila de pescadores no Ceará, Isabela era filha de um pescador e de uma cozinheira de merenda escolar. A vida tinha sido simples, às vezes dolorosamente, mas isso lhe deu uma resiliência inabalável, uma bondade profunda e uma esperança teimosa que ela nunca tinha superado. As pessoas sempre diziam que Isabela era uma alma velha. Ela era a garota que levava para casa animais de rua, que ouvia mais do que falava e que sempre se lembrava dos aniversários, mesmo dos aniversários das pessoas que se esqueciam do dela. Quando ela tinha 17 anos, sua mãe morreu de câncer de mama
e Isabela assumiu o papel de cuidadora de seu irmão mais novo. A perda quase a esmagou, mas também acendeu um fogo dentro dela. Ela nunca, jamais, decepcionaria seus entes queridos. Após o ensino médio, Isabela deixou de lado os sonhos de faculdade para trabalhar na lanchonete local. Ela virava panquecas de manhã, trocava fraldas à tarde e lia histórias para dormir à noite. Não era glamuroso, mas ela nunca reclamava. Em vez disso, ela guardou suas ambições, prometendo a si mesma que as perseguiria assim que seu irmão fosse velho o suficiente para se sustentar. A vida, no entanto, tinha outros planos. Quando Isabela fez 21 anos, seu irmão havia se juntado ao exército e Isabela finalmente se permitiu respirar. Ela se mudou para São Paulo, fazendo aulas em uma faculdade comunitária enquanto trabalhava como garçonete em um café movimentado no centro. Ela descobriu um amor por livros, por aprender, pelo burburinho da vida na cidade. Pela primeira vez em anos, ela começou a pensar no que queria, não apenas no que precisava para sobreviver. Foi quando ela conheceu Letícia. Letícia Harrington era tudo o que Isabela não era. Rica, ousada, destemida e completamente magnética. Elas se conheceram em uma oficina de escrita, e Letícia, com sua risada contagiante e energia infinita, se apegou a Isabela imediatamente. Isabela, tímida e cautelosa, se viu arrastada para o mundo de festas em telhados e aberturas de galerias de Letícia. As duas se tornaram inseparáveis, irmãs por escolha, se não por sangue. Foi Letícia quem apresentou Isabela a Rafael Costa. Foi em um evento de caridade no centro, uma noite fria de outubro, a cidade brilhando sob uma lua cheia. Isabela estava nervosa, escondida atrás de seus cachos em um vestido emprestado. Mas então Rafael entrou, alto, carismático, com um sorriso que podia derreter geleiras. Ele era 10 anos mais velho, já bem-sucedido, já admirado. E de alguma forma, inexplicavelmente, ele a notou. Rafael era tudo o que ela sempre sonhou, e nada do que ela pensou que merecia. Ele era gentil e atencioso, lembrava-se de como ela tomava seu café, ligava apenas para dar boa noite. Por um tempo, Isabela se esqueceu de suas próprias lutas. Por um tempo, ela acreditou em contos de fadas novamente. Eles namoraram por 2 anos. Rafael a pediu em casamento no topo do Cristo Redentor, a cidade cintilando lá embaixo. Isabela disse sim, com lágrimas escorrendo por suas bochechas, segurando o pequeno anel de safira que ele havia escolhido, porque combina com seus olhos. O casamento deles foi um evento simples, apenas amigos próximos e familiares, risadas, música e promessas sussurradas no escuro. Isabela trocou seu avental de café por um emprego de meio período em uma livraria local, seu lugar feliz, cercada por histórias e esperança. Ela ainda enviava dinheiro para casa para seu irmão quando ele precisava. Ainda ligava para seu pai todo domingo. Ela queria ter filhos, mas Rafael pediu para ela esperar, dizendo: "Vamos aproveitar só nós por um tempo." Ela ouviu. Ela sempre ouvia. Mas com o passar dos anos, as coisas começaram a mudar. Rafael ficou mais ocupado, mais frio, seu trabalho engolindo suas noites e fins de semana. Isabela começou a passar mais tempo sozinha, seu mundo se encolhendo para as 4 paredes de seu apartamento no centro. A mulher que uma vez sonhou em viajar, em ter aventuras, em fazer a diferença, agora passava seus dias arrumando a casa e esperando por um marido que raramente voltava. Sua única salvação era Letícia. As duas se encontravam para um café todas as semanas, trocavam segredos e se apoiavam quando a vida parecia pesada demais. Isabela confiava em Letícia para tudo, suas dúvidas, seus medos,
sua esperança de que Rafael voltaria para ela. Nunca lhe ocorreu que a pessoa em quem ela mais confiava pudesse traí-la tão profundamente. Quando Isabela descobriu que estava grávida, ela ficou aterrorizada e exultante. Ela comprou meias minúsculas e cobertores de tricô, leu livros sobre parentalidade e deixou bilhetes esperançosos para Rafael encontrar. Por um momento pareceu que o casamento deles poderia voltar aos trilhos. Rafael vinha às consultas médicas, beijava sua barriga e falava sobre nomes de bebês. Isabela disse a si mesma que tudo ficaria bem. Mas no fundo, ela sabia que algo estava errado. Rafael estava distraído, distante, seus olhos sempre em outro lugar. Isabela se culpava, suas inseguranças aumentando. Será que ela não era bonita o suficiente? Não era emocionante o suficiente? Não era suficiente? Ponto. Ela começou a se vestir mais, a cozinhar as refeições favoritas de Rafael, fingindo não notar as manchas de batom nas golas de suas camisas ou o perfume que não era o dela. A maior fraqueza de Isabela sempre foi seu coração. Ela amava demais, perdoava com muita facilidade e confiava muito profundamente. Ela acreditava em segundas chances, na bondade das pessoas, no poder do amor para consertar o que estava quebrado. Esse era seu dom e sua maldição. Manteve-a esperançosa, mas também a deixou vulnerável, cega para a tempestade que se formava em sua própria casa. Ela não viu a traição vindo, não de Rafael, e nunca de Letícia. Nas semanas antes da gala, a ansiedade de Isabela aumentou. As ligações de Rafael ficaram mais curtas. Letícia ficou mais distante, ocupada demais para se encontrar para um café ou responder a mensagens de texto. Isabela atribuiu isso à sua própria ingenuidade. Talvez todos estivessem apenas ocupados. Talvez o problema fosse ela. Mas quando a verdade veio à tona, quando Rafael e Letícia entraram no salão de braços dados, toda a cidade assistindo, o mundo de Isabela implodiu. Agora, de pé nas ruínas de sua vida, Isabela enfrenta seu maior teste. Ela está assustada. Ela está com o coração partido. Ela está mais sozinha do que nunca, mas ela ainda está de pé e está prestes a descobrir o quão forte ela realmente é. O Copacabana Palace não apenas sediava eventos, ele criava lendas. Construído na década de 1920, suas colunas de mármore e tetos dourados testemunharam tudo, desde visitas reais a escândalos de celebridades selvagens. Hoje à noite, ele pertencia aos mais poderosos do Rio. CEOs, ícones da moda e políticos, todos orbitando o sol social mais brilhante da cidade. O baile de gala das estrelas do Rio era mais do que uma festa. Era um campo de testes, um palco e, às vezes, um campo de batalha. Para Isabela Andrade, se tornaria os três. A primeira neve da noite brilhava sob o brilho dos lampiões, enquanto limousines paravam na calçada. Paparazzi enfrentaram o frio, esperando por aquela única foto, uma revelação acidental, um segredo sussurrado em um canto escuro, uma briga de amantes congelada na luz do flash. Lá dentro, o ar era quente e pesado com o cheiro de rosas brancas e perfume caro. Garçons em uniformes impecáveis deslizaram pela multidão, equilibrando bandejas de champanhe e pequenos canapés com flocos de ouro. A orquestra tocava jazz sob um lustre de cristal, a música ao mesmo tempo íntima e distante, como algo de outro mundo. Isabela passou pelas portas giratórias, segurando sua bolsa prateada com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela parou na entrada, deixando a cena invadi-la. Ela podia ver sua respiração por um momento, vinda do frio lá fora. Então ela a soltou e endireitou os ombros. Seu vestido azul cintilava na luz suave,
o cetim fluindo sobre sua barriga de grávida, um símbolo de esperança ou talvez de desafio. Ela sabia que todos olhariam, e ela tentou fingir que não se importava. A grande escadaria descia para o salão de festas, onde centenas de convidados se misturavam sob guirlandas e luzes de fadas cintilantes. Na base das escadas, um fotógrafo chamou seu nome. "Senhora Andrade, aqui!" Isabela tentou sorrir, mas parecia frágil, uma máscara mantida unida apenas pela força de vontade. Atrás dela, um casal sussurrou, seus olhos se movendo para sua barriga, depois se afastando, envergonhados por serem pegos encarando. Ela seguiu para uma mesa perto da beira da pista de dança, grata pelo breve anonimato da multidão. Aqui, sob o brilho dourado de 1000 velas, tudo parecia lindo, quase mágico. As mesas estavam cobertas com seda branca, cada uma com cristal cintilante e pratos com bordas douradas. Uma enorme escultura de gelo na forma do horizonte de São Paulo reluzia no centro da sala, derretendo lentamente com o passar da noite. O cartão de lugar de Isabela estava entre o vice-prefeito da cidade e o editor-chefe de uma grande revista de moda. Ela sorriu educadamente enquanto eles conversavam, suas palavras se misturando em um zumbido suave e sem sentido. Alguém mencionou um novo show da Broadway. Outra pessoa fofocou sobre o último escândalo do prefeito, mas Isabela mal ouviu. Sua mente continuava divagando. Onde está Rafael? Ele virá logo? Será que ele está pensando nela? Em todos os lugares que ela olhava, as pessoas usavam máscaras. Vestidos brilhantes e ternos de grife escondiam segredos, ambições e corações partidos. Rivais antigos trocavam elogios através de dentes cerrados. Casais poderosos posavam para fotos, escondendo a tensão com facilidade. Cada canto do salão continha uma história, algumas românticas, algumas trágicas, algumas muito próximas da própria de Isabela. Ela viu Letícia do outro lado do salão, cercada de admiradores, sua risada soando como um sino. Parecia estranho ver sua melhor amiga flutuar pela noite aparentemente sem se importar. Letícia usava um vestido de seda vermelha, a cor da confiança e do perigo. Seu cabelo estava preso em um coque solto, diamantes piscando em sua garganta e orelhas. Isabela tentou chamar sua atenção, mas Letícia não olhou em sua direção. A gala era um mundo por si só, um palácio construído sobre segredos e brilho. A orquestra crescia, casais dançavam e garçons enchiam copos antes que estivessem vazios. Um leilão silencioso ostentava férias de luxo e obras de arte raras. No andar de cima, as salas VIP vibravam com negociações que poderiam mudar o destino de empresas ou famílias da noite para o dia. Isabela foi para a varanda tomar um ar. Lá fora, a cidade se estendia para sempre, arranha-céus brilhando como brasas contra a noite. Os sons abafados de risadas e música flutuavam do salão de festas abaixo. Por um momento, Isabela se permitiu acreditar que estava sozinha. Apenas mais uma convidada perdida nas luzes. Mas mesmo ali, ela podia sentir os olhos sobre ela, as perguntas, o julgamento. Ela pensou na garota que costumava ser, simples, esperançosa, destemida. Ela pensou nas mãos de sua mãe, ásperas do trabalho, mas sempre gentis, no orgulho silencioso de seu pai, quando ela se formou no ensino médio, no pequeno apartamento que ela uma vez compartilhou com seu irmão, ambos sonhando com dias melhores. Ela sentiu falta daqueles dias, sentiu falta da simplicidade, da honestidade. Aqui, tudo parecia afiado, perigoso, irreal. Um aplauso repentino puxou Isabela de volta ao presente. O anfitrião estava no microfone, anunciando os grandes doadores da noite.
Ela viu o holofote varrer a multidão, pousando em Rafael e Letícia, enquanto eles faziam sua grande entrada. O salão pareceu se contrair, todos os olhos atraídos para o casal deslumbrante no topo das escadas. Enquanto eles desciam, a multidão se abriu. Fotógrafos disparavam, pessoas sussurravam e Isabela sentiu-se desaparecer em segundo plano. Ela queria correr, desaparecer, mas ficou paralisada, seus pés se recusando a se mover. A orquestra começou uma valsa. Rafael levou Letícia para a pista de dança, seus movimentos suaves e praticados, um quadro de riqueza e traição. Durante a próxima hora, Isabela vagou por um labirinto de conversas, nunca realmente fazendo parte de nenhum grupo. Ela acenou e sorriu, mas o mundo parecia abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. A risada parecia alta demais, as luzes muito brilhantes, cada detalhe esculpido em cristal e gelo. De vez em quando, ela vislumbrava Rafael, sempre com Letícia, sempre rindo. No banheiro feminino, um grupo de mulheres sussurrava em um canto. Você viu? A melhor amiga? Coitada da Isabela! Ela as ignorou, ajeitando a maquiagem com as mãos trêmulas. Ela queria gritar, quebrar algo, mas se forçou a respirar. O bebê chutou novamente, um pequeno e insistente lembrete de que ela não estava sozinha. À meia-noite, o salão era um borrão de música e movimento, alegria e crueldade. Para alguns, era a noite de suas vidas. Para Isabela, era o fim de tudo o que ela pensou que sabia. Mas sob os lustres naquele mundo de vidro e ouro, algo feroz estava despertando nela. Ela não era mais a garota do Ceará. Ela era Isabela Andrade. E sua história não tinha terminado, nem de longe. Rafael Costa não nasceu implacável. Ele se tornou assim, peça por peça, à medida que o mundo o ensinava o quão rápido você podia perder tudo. Sua história era o tipo que as pessoas adoravam contar em escolas de negócios e coquetéis. O garoto humilde de Minas Gerais que abriu caminho na obscuridade, que aprendeu a trocar a humildade pela ambição e que nunca deixou ninguém vê-lo sangrar. Aos 38 anos, Rafael já era o CEO de uma startup de tecnologia que tinha ido de um projeto de código em um porão para uma empresa de 500 milhões de dólares. Ele tinha olhos afiados, mãos rápidas e um sorriso que as pessoas descreviam como perigoso, o tipo que te prometia o mundo, então te fazia assinar um contrato pela sua alma. Em público, ele era a encarnação do charme. Gracioso, rápido, sempre o primeiro a levantar um copo ou a acalmar um ambiente tenso com uma piada. Mas, em particular, a pressão se acumulava como nuvens de tempestade em julho. Sua empresa estava crescendo, mas as apostas também. Rivais circulavam como tubarões. Investidores exigiam mais, sempre mais. E à noite, quando ele olhava no espelho, Rafael via não um vitorioso, mas um homem fugindo de sombras. Por um tempo, Isabela foi seu porto seguro. Ela era tudo o que a cidade não era. Suave, sincera e constante. Ela tinha sido seu maior conforto, a única pessoa que nunca o viu como um trampolim ou um alvo. No início, ela fazia seu pequeno apartamento parecer um lar. Ela cozinhava para ele, comemorava suas vitórias, ouvia suas ansiedades da meia-noite. Ele se apaixonou por sua risada, sua lealdade, a forma como ela o fazia acreditar que a vida poderia ser mais do que apenas o próximo negócio. Mas à medida que a estrela de Rafael subia, sua inquietação aumentava. O sucesso gerava paranoia. Cada vitória parecia frágil, como se pudesse ser roubada em um instante. Ele viu amigos caírem em desgraça, viu mentores serem devorados por fofocas, processos judiciais ou maus investimentos. Ele prometeu a si mesmo que nunca acabaria como eles. Então ele trabalhou mais,
Ficou até mais tarde. Fez apostas mais arriscadas. A adrenalina era viciante. A sensação de que ele era o mestre de seu destino, que a própria cidade se curvava à sua vontade. Mas a ambição, Rafael aprendeu, era uma faca de 2 gumes. Ele começou a se medir por números. Receita, seguidores, carros de luxo. Ele comprou para Isabela uma cobertura e então a criticou por não se encaixar em seu novo círculo. Ele queria que ela mudasse, que fosse mais afiada, mais polida, mais como as mulheres que seus colegas levavam para as festas. Ele começou a se ressentir de sua doçura, de seus valores de cidade pequena, da forma como ela parecia não se impressionar com as armadilhas do sucesso. Por que ela não conseguia ver o quanto ele estava trabalhando duro para eles? Por que ela não podia simplesmente ser feliz? Então, havia Letícia. Letícia era tudo o que Rafael pensava que ele queria ser. Confiante, destemida, intocável. Ela se encaixava perfeitamente em seu novo mundo. Rápida, ambiciosa, sempre um passo à frente. Com Letícia, não havia silêncios constrangedores, nem julgamentos sobre noites tardias ou jantares perdidos. Ela o desafiava, o igualava, o empurrava a correr riscos que ele teria evitado com Isabela. Eles conversavam em código, entendiam a mesma fome, o mesmo medo de serem deixados para trás. Letícia o fazia se sentir vivo de uma forma que Isabela nunca tinha feito. Ou assim ele dizia a si mesmo. O caso deles começou como uma faísca, uma piada durante uns drinks depois de um longo dia. Pareceu inofensivo no início. Rafael se convenceu de que merecia isso, que Isabela o estava segurando, que ele havia conquistado um pouco de emoção depois de todos os sacrifícios que tinha feito. Quando Letícia começou a mandar mensagens tarde da noite, ele respondeu. Quando ela confessou que sempre admirou sua ambição, ele bebeu isso como água depois de uma seca. Ele ignorou a culpa, a empurrou para baixo a cada nova emoção. Na verdade, a fraqueza de Rafael nunca foi apenas sua ambição. Era o medo de que, não importa o quanto ele vencesse, nunca seria o suficiente. As vitórias na sala de reuniões desvaneciam rapidamente. Os carros, os relógios, as honrarias, todos perdiam seu brilho. Mas Letícia era nova, emocionante. Um espelho que refletia apenas seu melhor lado. Com ela, ele não precisava fingir ser o marido devoto, o futuro pai responsável. Ele podia ser apenas Rafael, poderoso, desejado, no controle. Isabela, por sua vez, se tornou um símbolo de tudo o que ele queria fugir. A gravidez dela parecia uma âncora, amarrando-o a uma vida que ele começou a ressentir. Quanto mais a barriga dela crescia, mais ele se afastava. Ficando no escritório até mais tarde, encontrando razões para viajar, dando desculpas quando ela implorava para ele conversar. Ele se odiava por isso, mas não o suficiente para parar. Toda vez que Isabela tentava se aproximar para salvar o que restava do casamento, Rafael se afastava ainda mais. Na gala, Rafael viu seus 2 mundos colidirem. Ele disse a si mesmo que não se importava quem o visse com Letícia. Na verdade, uma parte distorcida dele queria ser pego, queria forçar a verdade a vir à tona, para quebrar a frágil paz que ele não podia mais sustentar. Ele se convenceu de que Isabela ficaria bem, que ela era mais forte do que parecia. Mas a verdade era que Rafael não suportava mais encarar a decepção dela. Ele preferia ser odiado a ser motivo de pena. Quando ele entrou naquele salão de festas com Letícia em seu braço, a adrenalina o atingiu como uma droga. Câmeras dispararam, pessoas ofegaram, e por um momento ele se sentiu invencível, um rei em seu castelo, intocável. Mas à medida que a noite avançava,
Ele sentiu o custo de suas escolhas se instalando em seus ombros como chumbo. Os sussurros, os olhares, a devastação silenciosa de Isabela, tudo isso o corroía, mesmo enquanto ele tentava ignorar. Rafael disse a si mesmo que não se arrependia de nada. Mas enquanto a música aumentava e a noite saía de controle, ele deu uma última olhada em Isabela, de pé sozinha, a mão em sua barriga, a dignidade desmoronando e ainda se recusando a quebrar. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu a menor rachadura em sua armadura. Ele desviou o olhar, porque sabia no que havia se tornado, e sabia que nunca poderia voltar atrás. O momento que assombraria Isabela Andrade pelo resto de sua vida começou com um único nome ecoando pelo salão de festas. Senhor Rafael Costa, por favor, junte-se a nós no palco. A voz do anfitrião cortou a música, atraindo todos os olhos para o casal parado no centro da pista. Era como se o universo tivesse coreografado a cena, escalando Isabela como a estrela relutante de uma tragédia para a qual ela nunca quis fazer o teste. Isabela viu Rafael, ainda segurando a mão de Letícia, sorrir e acenar graciosamente. Letícia, sua melhor amiga, sua irmã em tudo, menos em sangue, apertou seu braço e exibiu seu sorriso mais deslumbrante, absorvendo a atenção da câmera. O salão vibrou com excitação e confusão. Pessoas murmuraram em voz baixa, suas cabeças se virando de um lado para o outro entre o casal brilhante e a mulher que todos sabiam ser a esposa grávida de Rafael. Por uma fração de segundo, Isabela pensou que talvez ela fosse acordar. Talvez isso fosse um pesadelo, apenas sua mente pregando peças cruéis nela, porque ela tinha ficado acordada até tarde se preocupando. Mas não havia como acordar. A dor era real. A humilhação quente e dolorosa que rastejava por suas bochechas, o pavor gelado que se instalava em seu estômago, o pequeno e insistente movimento de seu bebê, como se até seu filho pudesse sentir o desastre se desenrolando. O anfitrião entregou a Rafael um microfone. Rafael, como um dos jovens filantropos mais generosos de nossa cidade, adoraríamos ouvir algumas palavras de você e de sua bela companheira. Ele fez uma pausa, os olhos se movendo de Letícia para Isabela e de volta, como se desafiasse Rafael a dizer seu nome. Rafael não hesitou. Ele não olhou para Isabela. Obrigado, ele começou, sua voz perfeitamente estável. Esta noite é sobre novos começos, sobre apoiar causas que importam e sobre ter a coragem de entrar no futuro. Ele se virou para Letícia, seu tom suavizando por um momento. E às vezes, isso significa reconhecer quando seu coração te leva a um lugar inesperado. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Ao seu redor, os sussurros se tornaram mais afiados, cortando o brilho e as risadas como vidro. Ele não é casado? Ela está grávida, pelo amor de Deus. Quem Letícia pensa que é? Algumas pessoas tentaram evitar o olhar de Isabela, envergonhadas por ela. Outras a encararam abertamente, sua curiosidade tingida de alegria. Isso era melhor do que qualquer coisa na Netflix, afinal. A mente de Isabela girava. Ela tentou se concentrar nos pequenos detalhes, na forma como sua taça de champanhe tremia em sua mão, no suor frio que se acumulava em suas costas, na dor em seus pés. Em qualquer coisa, menos na cena que se desenrolava no palco. Então veio o momento que ela se lembraria em câmera lenta pelo resto de sua vida. O fotógrafo do evento, percebendo uma oportunidade para uma foto que renderia manchetes, gesticulou para que Rafael e Letícia posassem juntos. Mais uma para a capa, ele gritou. Rafael puxou Letícia para mais perto, seus braços deslizando em torno de sua cintura. Eles sorriram para a câmera, o casal perfeito. E então,
Quase como que por instinto, ele beijou a bochecha de Letícia. O salão explodiu. Alguns convidados ofegaram em voz alta. Outros simplesmente encararam em descrença. As luzes da câmera capturaram tudo. O sorriso de triunfo de Letícia, a confiança relaxada de Rafael, o olhar de completa devastação no rosto de Isabela. Foi um momento orquestrado para a máxima destruição, e todos sabiam disso. Para Isabela, o tempo se fragmentou. Ela ouviu o clique das câmeras, o suave tilintar dos copos, o sussurro áspero de seu próprio nome enquanto passava de mesa em mesa. Ela se sentiu exposta, nua, como se cada segredo, cada insegurança que ela já teve, fosse agora de domínio público. Ela queria correr, se esconder atrás das cortinas de veludo ou derreter no chão de mármore. Mas ela não conseguia se mover. Ela estava paralisada por choque, por dor, pela terrível realização de que o homem que ela amava havia sumido, substituído por um estranho que nem sequer se importava em olhar para ela. Os convidados, sentindo o clímax do drama, se aproximaram. Isabela captou fragmentos de conversas. Ele trouxe a amante para a gala na frente da esposa. Coitadinha, parece que vai desmaiar. Isso estará em todas as redes sociais em minutos. Algumas pessoas tentaram oferecer conforto, mãos suaves em seu braço, sorrisos simpáticos, mas a bondade delas apenas tornou a humilhação mais forte. Ela não era mais uma esposa ou uma futura mãe. Ela era um espetáculo, uma lição de como tudo podia desmoronar tão rapidamente. Isabela se desculpou, as palavras presas na garganta. Ela correu em direção à saída, sua visão embaçada pelas lágrimas. Ela quase conseguiu, quase escapou do pior, quando a voz de Letícia soou atrás dela. Isabela, espere, não vá. Por um momento o salão congelou. Todos os olhos pousaram nas duas mulheres, a traída e a traidora. Isabela se virou, seu corpo tremendo, sua voz mal acima de um sussurro. Por que, Letícia? Ela perguntou, a única palavra carregada com toda a dor e descrença que ela sentia. Letícia hesitou. Pela primeira vez na noite, sua confiança falhou. Sinto muito, Isa, ela disse suavemente, mas seu pedido de desculpa soou vazio, ensaiado. Aconteceu. Nós não queríamos te machucar. Rafael não se moveu para intervir. Ele ficou ao lado de Letícia, silencioso, indiferente, como se já tivesse feito sua escolha e nunca mais olharia para trás. Isabela assentiu, um sorriso amargo rompendo suas lágrimas. Claro que não, ela disse. Nunca acontece. Com isso, ela saiu, de cabeça erguida, as mãos tremendo, seu mundo em pedaços. Lá fora, o ar frio a acordou. Ela cambaleou pelos degraus, sua respiração embaçando na escuridão, as luzes da cidade se misturando em ouro e branco. Seu telefone vibrou. Dezenas de mensagens, chamadas perdidas, alertas de notícias. A história já estava em todos os lugares. Esposa grávida de CEO de tecnologia é traída publicamente em gala. Sua humilhação havia se tornado viral, mas por baixo do coração partido, um novo sentimento começou a surgir. Uma pequena brasa de raiva, de resolução. Eles a tinham quebrado em público, mas Isabela Andrade ainda não tinha terminado. Ela sobreviveria a isso e um dia o mundo haveria se levantar das cinzas. Isabela cambaleou para a noite fria do Rio, sua respiração vindo em jatos irregulares, os sons da gala ainda ecoando em seus ouvidos como risadas cruéis. O choque do ar gelado parecia quase como um tapa, um lembrete físico de que o que tinha acabado de acontecer não era um pesadelo, mas real. E a cidade inteira tinha testemunhado seu mundo desmoronar. Ela ficou por um momento na calçada, agarrando seu casaco, suas mãos tremendo.
Em algum lugar atrás dela, as luzes douradas do salão de festas ainda brilhavam, e as risadas, a música, o tilintar dos copos continuavam, intocados por sua dor. A limusine em que ela chegou tinha ido embora. É claro que sim. Rafael deve tê-la mandado embora, ou talvez ele nunca tenha planejado que ela saísse com ele. Ela se sentiu mais sozinha do que em toda a sua vida. Alguns convidados da festa demoravam nos degraus, seus olhos se movendo em direção a ela com uma mistura de pena e curiosidade. Isabela pegou seu telefone em sua bolsa, desesperada por alguma conexão, alguma fuga. A tela era uma inundação de notificações, mensagens de conhecidos perguntando se ela estava bem, alertas de notícias com seu nome na manchete, ligações de números que ela não reconhecia. Ela virou o telefone na mão e o enfiou de volta em sua bolsa. Não havia conforto em nada disso. Isabela andou por quarteirões, seus saltos ecoando na calçada, o ar da noite mordendo sua pele. As lágrimas embaçaram sua visão, e ela as enxugou com os dedos trêmulos, com medo de que alguém a visse e a reconhecesse. Nesta cidade, 1 milhão de corações partidos aconteciam todas as noites, mas hoje à noite, o dela estava em exibição para todo o mundo. Ela se enfiou em um beco tranquilo entre 2 prédios altos, encostou as costas no tijolo frio e escorregou até se sentar no chão. Foi quando os soluços finalmente vieram, silenciosos no início, depois violentos, seu corpo inteiro tremendo, enquanto ela abraçava os joelhos no peito. As lágrimas eram quentes, incontroláveis, derramando toda a dor, vergonha e raiva que ela tinha engarrafado por meses. Ela sentiu seu bebê chutar, um lembrete de que ela não estava sozinha, de verdade, mas mesmo isso não era consolo agora. Sua mente correu por cada momento doloroso, a forma como Rafael olhou para Letícia, a pena nos olhos dos convidados, o som de seu próprio nome sussurrado atrás de suas costas. Ela pensou nos votos que ela e Rafael tinham feito, nos sonhos que eles construíram juntos, nas noites em que ela ficou acordada se preocupando e amando-o, acreditando que o amor seria o suficiente. Ela tinha desistido de sua casa, de seu emprego, de sua família no Ceará. Ela tinha feito desta cidade a sua por causa dele. E agora, em uma única noite, tudo tinha ido embora. Por um longo tempo, Isabela ficou ali no escuro, deixando a dor consumi-la. Ela pensou no funeral de sua mãe. Nos anos que ela passou cuidando de seu irmão, em todos os sacrifícios que ela fez, acreditando que tudo valeria a pena no final. Ela sempre foi forte, sempre a que pegava os pedaços e seguia em frente. Mas hoje à noite, ela não queria ser forte. Ela queria desaparecer, se tornar invisível, voltar para um tempo antes que seu coração tivesse conhecido tal agonia. Uma sirene distante tocou, e em algum lugar acima dela, uma janela se fechou. A cidade seguiu em frente sem ela, indiferente, implacável. Isabela pressionou o rosto nas mãos e chorou mais forte. "Porque eu?" ela sussurrou, sua voz tão pequena que ela mal a reconheceu. "O que eu fiz para merecer isso?" O tempo parecia parar. O mundo encolheu para o círculo de luz lançado por um único lampião, para o batimento de seu próprio coração partido. Ela se sentiu vazia, perdida, como se seu futuro tivesse sido apagado em um único gesto cruel. Depois de um tempo, seus soluços se acalmaram, substituídos por uma dormência fria e corrosiva. Ela puxou os joelhos para mais perto, tremendo em seu vestido fino, e encarou a calçada, sua mente em branco. Pela primeira vez em anos, ela não tinha um plano, nenhuma esperança, nenhuma ideia do que fazer em seguida. A vida que ela construiu com Rafael, cada memória, cada promessa, parecia uma piada cruel.
Isabela tentou imaginar como seria o amanhã. Ela iria para casa? Ela ligaria para seu pai e tentaria explicar o impensável? Ela faria as malas e fugiria da cidade, correria de volta para o Ceará e recomeçaria, como se nada disso tivesse acontecido. As perguntas giravam, mas não havia respostas, apenas um vasto e ecoante vazio. Seu bebê se moveu dentro dela, uma pequena agitação contra suas costelas, e Isabela se agarrou a isso desesperadamente. Sinto muito, ela sussurrou, sua voz rouca. Sinto muito, muito. Ela se perguntou se o bebê podia sentir a dor de seu coração partido, se ela já tinha falhado como mãe antes mesmo de começar. As horas passaram. Isabela não se moveu. Ela estava dormente, um fantasma assombrando a cidade que ela uma vez chamou de lar. Ocasionalmente um carro passava, seus faróis lançando longas sombras pelo beco, mas ninguém parou. Ninguém a viu. Finalmente, quando o frio se tornou demais, Isabela se forçou a ficar de pé. Suas pernas estavam rígidas, seu rosto manchado de lágrimas e rímel. Ela enxugou as bochechas, endireitou o vestido como pôde e cambaleou de volta para a rua principal. Ela chamou um táxi e entrou, dando o endereço de sua casa com uma voz trêmula. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade, vendo-as embaçar e manchar enquanto o carro se movia pela noite. Quando ela chegou ao seu prédio, estava exausta, cansada demais para chorar mais, oca demais para sentir muita coisa. Isabela entrou no apartamento que ela e Rafael uma vez chamaram de seu. O lugar parecia estranho, despojado de calor. Cada sombra um lembrete do que ela tinha perdido. Ela afundou na beira da cama, tirou os sapatos e se deitou sem se trocar, o vestido ainda frio contra sua pele. No silêncio, a dor ameaçou engoli-la por inteiro. Mas em algum lugar no fundo, a menor brasa de resolução tremeluziu, uma faísca teimosa e desafiadora que se recusou a morrer. Ela tinha perdido tudo, mas ainda estava respirando. E amanhã, ela decidiria o que fazer com as cinzas. Na manhã seguinte, a luz do sol se derramou pelo quarto, pintando listras de ouro no chão de madeira. Isabela ficou acordada, olhando para o teto, seu corpo pesado de exaustão e a dor de um coração partido. A cidade lá fora rugia como se nada tivesse mudado, mas para ela, o mundo havia se partido. Pela primeira vez em horas, ela deu um suspiro profundo e trêmulo e se forçou a sentar. Sua mente estava crua, seu coração machucado, mas em algum lugar sob a dor, algo diferente se agitava. Não era apenas raiva ou tristeza, era uma faísca de clareza, um sentimento que ela não sabia que possuía. Talvez ela tivesse perdido Rafael, talvez ela tivesse perdido Letícia, talvez ela tivesse perdido o futuro que ela imaginou. Mas ela ainda estava aqui, ela ainda era Isabela, e ela não era tão impotente quanto todos pensavam. Ela se levantou, movendo-se pelo apartamento como uma estranha em sua própria vida. Suas mãos pairaram sobre as fotos emolduradas, ela e Rafael na lua de mel. Uma foto dela segurando um buquê no casamento de Letícia. Uma foto dela com seu irmão mais novo na costa do Ceará. Cada memória parecia agridoce agora, mas enquanto ela passava o polegar sobre o vidro, ela se lembrou do que aqueles momentos significavam. Eram lembretes de que ela tinha sobrevivido a coisas piores. Ela podia sobreviver a isso também. Isabela tomou banho, vestiu roupas limpas e escovou o cabelo, prendendo-o em um simples rabo de cavalo. Ela se olhou no espelho, esperando ver uma mulher arruinada, mas em vez disso viu alguém feroz, alguém pronta para lutar por si mesma, por seu filho. Seu telefone tocou.
Uma mensagem de seu pai, depois outra de seu irmão, e dezenas de outras de conhecidos e amigos que tinham ouvido sobre a gala. Mas havia uma mensagem que se destacou. Uma nota curta e formal de um nome que ela não via há anos. Que tal era? Andrade. O escritório de seu advogado confirma que o trust foi liberado. Por favor, ligue assim que possível. Isabela piscou, as palavras agitando uma memória que ela havia enterrado fundo. Anos atrás, logo após a morte de sua mãe, sua avó a tinha sentado com uma pilha de documentos legais e lhe contado a verdade. A família de Isabela, os Silvas, não eram apenas pescadores e cozinheiras humildes. Sua mãe tinha herdado discretamente uma propriedade de uma antiga linha familiar, um trust estabelecido gerações antes, cheio de ações, terras e investimentos que tinham crescido em uma pequena fortuna. Mas sua mãe nunca tinha tocado. Use-o apenas se você realmente precisar, ela tinha dito, e use-o para se proteger. Por anos, Isabela não tinha pensado no dinheiro. Ela tinha vivido simplesmente, se sustentou na faculdade, trabalhou por tudo o que tinha. Ela nunca tinha contado a Rafael sobre o trust. Nunca quis que seu casamento fosse construído sobre segredos. Mas nas semanas antes do casamento, sua avó tinha falecido, deixando Isabela como a única herdeira de um legado que valia milhões. E ela tinha feito exatamente o que sua mãe pediu. Ela o escondeu. Ela queria construir sua vida sobre o amor, não sobre a riqueza. Agora, tudo tinha mudado. Agora, o dinheiro não era um fardo. Era um escudo. Isabela sentiu seu coração acelerar enquanto as peças começavam a se encaixar. O escritório do advogado ficava no centro, em uma torre de vidro anônima. Ela ligou, sua voz firme. Estou pronta para acessar o trust, ela disse. O advogado, Sr. Trot Whitman, a cumprimentou calorosamente, já a esperando. Estamos ao seu serviço, Sr. Andrade. Temos a papelada pronta. Gostaria de vir esta tarde? Ela assentiu, sua mente correndo com possibilidades. Ela não precisava ser rica para ser feliz, mas agora ela percebeu que precisava de poder para recuperar sua vida, para proteger seu filho, para mostrar a Rafael e ao mundo que ela não era a vítima em sua história. A caminho do escritório do advogado, Isabela sentiu-se mudando. Ela subiu no elevador em silêncio, lembrando-se de todas as vezes que ela tinha passado por esse tipo de prédio e se sentiu pequena. Não mais. Enquanto o Sr. Whitman a conduzia para uma sala de conferências privada e lhe entregava os documentos, ela assinou com as mãos que não tremiam. Ela ouviu enquanto ele explicava os detalhes, os investimentos, as contas, o portfólio de imóveis em seu nome. No final da reunião, Isabela percebeu que seu patrimônio líquido excedia até o de Rafael. Ela saiu do escritório com um novo senso de propósito. Ninguém na gala, ninguém no mundo de Rafael, jamais imaginou que ela era mais do que apenas uma dona de casa. Para eles, ela era uma sombra, um acessório bonito, um espírito gentil, alguém para ignorar e descartar, mas ela era muito mais. Enquanto ela caminhava pelas ruas lotadas de São Paulo, Isabela se permitiu imaginar o futuro. Ela podia ficar e lutar. Ela podia proteger a si mesma e a seu bebê. Ela podia pegar de volta tudo o que tinha sido roubado, sua dignidade, seus sonhos, sua voz. Quando ela voltou para casa, a dormência tinha ido embora. Em seu lugar estava algo quente, brilhante e implacável. Ela abriu seu laptop, revisando os detalhes do trust, a lista de contatos que sua avó tinha deixado para ela, um renomado publicitário, uma equipe de segurança discreta, conexões com alguns dos melhores especialistas legais e financeiros da cidade. Isabela percebeu que ela não precisava de Rafael.
Ela não precisava de seu dinheiro, de sua aprovação ou de seu nome. Ela tinha tudo o que precisava para se reconstruir. Mais forte, mais inteligente e intocável. No dia seguinte, ela se reuniu com sua nova equipe em uma sala de reuniões privada com vista para o Parque Ibirapuera. Eles ouviram enquanto ela explicava sua situação, seus rostos se tornando sérios enquanto ela descrevia o que havia acontecido. "Nós podemos ajudá-la, senhorita de Andrade", seu advogado a tranquilizou. "Você não precisa fazer isso sozinha." Isabela balançou a cabeça, um sorriso suave em seus lábios. "Eu sei que não, mas eu quero." Pela primeira vez ela se sentiu poderosa, não por causa do dinheiro, mas porque ela tinha escolhido seu próprio futuro. O mundo pensava que ela era fraca, derrotada, apenas mais uma mulher traída. Mas eles estavam errados. Isabela Andrade estava de volta e ela estava apenas começando. Algo tinha mudado fundamentalmente em Isabela Andrade. Onde havia um coração partido, agora havia um senso de propósito claro. A mulher que havia chorado sozinha em um beco, que tinha passado uma noite sem dormir, perdida em vergonha e tristeza, não se sentia mais impotente. No momento em que ela assinou aqueles papéis do trust e saiu da torre de vidro de seu advogado, ela podia sentir a balança se inclinando. Sua história não era mais de vitimização, mas de poder recuperado. O mundo ainda não sabia, mas Isabela estava prestes a se tornar alguém que eles não podiam ignorar. Sua transformação começou silenciosamente. O primeiro passo foi a cura. Ela não fugiu de sua dor. Ela a confrontou, se permitiu lamentar o que havia perdido. E então, pouco a pouco, decidiu o que queria construir em seu lugar. Isabela começou com o básico, comendo bem, descansando, fazendo caminhadas pelas avenidas arborizadas da cidade. Ela deixou a energia implacável da cidade acordá-la novamente. A cada dia, enquanto ela via o sol nascer sobre o horizonte, ela prometia a si mesma e a seu filho que ainda não havia nascido, que ela nunca deixaria ninguém a fazer se sentir pequena novamente. Então, o trabalho real começou. Com a ajuda dos contatos de sua avó, Isabela montou uma equipe discreta, mas formidável. Ela entrevistou publicitários que se especializavam em consertar reputações, advogados conhecidos por sua ferocidade em casos de divórcio, planejadores financeiros e estilistas que entendiam que a apresentação podia ser uma arma. Ela era cuidadosa, comedida e, acima de tudo, estratégica. Por anos, Isabela tinha se permitido desaparecer em segundo plano. Agora, ela deu um passo à frente. Ela se sentou com uma estilista chamada Rafaela, uma lenda da indústria que vestia mulheres para o poder, não apenas para festas. Rafaela ouviu sua história e assentiu. "Você não precisa de uma fantasia", ela disse. "Você precisa de uma armadura." Isabela trocou seu guarda-roupa de cores suaves por linhas limpas e cores ousadas. Ela aprendeu a diferença entre se misturar e se destacar. Longe estavam os vestidos fluidos e as sapatilhas. Em seu lugar, blazers bem cortados, camisas brancas impecáveis e sapatos que a faziam se sentir mais alta, mais inquebrável. Seu cabelo foi cortado em um bob elegante e liso, fácil de manter, impossível de ignorar. Um leve toque de maquiagem realçou seus olhos, tornando seu olhar feroz em vez de assustado. A mudança foi mais do que superficial. Isabela também investiu em si mesma. Ela leu livros sobre negócios, liderança e negociação. Ela se inscreveu em workshops, fez networking silenciosamente, mas com propósito, e começou a seguir os mercados financeiros e as notícias de tecnologia, recusando-se a ser pega de surpresa novamente. Ela parou de pedir desculpas por sua inteligência, suas opiniões, sua ambição. Era incrível como a atitude das pessoas
mudava rapidamente quando ela se portava com confiança. No início, alguns amigos e conhecidos mal a reconheceram. Outros, surpresos com sua calma, rapidamente perceberam que ela não era alguém para ter pena, mas alguém para se respeitar. Isabela não se importava com os rumores ou os sussurros que a seguiram após o escândalo da gala. Ela tinha passado tempo demais de sua vida se preocupando com o que as outras pessoas pensavam. De agora em diante, ela viveria para si mesma e para seu filho. Com sua equipe legal em vigor, Isabela começou a desvincular silenciosamente sua vida da de Rafael. Ela congelou contas conjuntas, documentou cada instância de má gestão financeira e garantiu que seus interesses e os de seu bebê estariam protegidos no divórcio que se aproximava. Ela se recusou a atender às ligações de Rafael ou a responder às suas mensagens cada vez mais desesperadas. Ela deixou que seu advogado cuidasse de tudo. Ela não lhe daria a satisfação de vê-la sofrer novamente. Mas a transformação de Isabela não era apenas sobre deixar sua vida antiga para trás. Era sobre se tornar o tipo de mulher que ela desejava ter tido como um exemplo. Uma mulher que se recusou a ser quebrada pela traição, que transformou a dor em poder. Ela começou a se voluntariar em um abrigo de mulheres local, compartilhando sua história em pequenos círculos privados. Ela encorajou outras mulheres a protegerem seus bens, a confiarem em seus instintos e a exigirem algo melhor para si mesmas. Toda vez que ela falava, ela sentia o apoio das mulheres ao seu redor. Um exército silencioso, mais forte juntas. Isabela também procurou sua família. Ela ligou para seu pai e irmão e contou tudo. Não a versão adoçada, mas a verdade. Eles se uniram ao seu lado, prometendo seu apoio, seu amor e, quando ela mais precisava, sua perspectiva. Você sempre foi a mais forte, Isa, seu irmão lhe disse. Você só tinha se esquecido por um tempo. Logo, os convites começaram a chegar. Eventos de caridade, jantares de networking, até entrevistas de TV. Isabela aceitou apenas os que se alinhavam com seus novos valores. Ela não estava mais contente em simplesmente comparecer. Ela queria fazer a diferença. Ela doou para causas que lhe eram caras. Começou a mentorar jovens mulheres interessadas em tecnologia e negócios e garantiu que sua voz fosse ouvida. Sua presença em eventos se tornou impossível de ignorar. Onde antes ela havia se mantido à margem, agora ela entrava nos salões de cabeça erguida, com os ombros para trás, os olhos brilhando com determinação. E as pessoas notaram. Uma noite, um CEO bem conhecido a abordou em uma gala, uma de verdade desta vez, não apenas um cenário para a humilhação. Ele estendeu a mão, parabenizando-a por sua calma e resiliência. Sua história está em toda parte, ele disse, mas a forma como você a administrou é inspiradora. Se você quiser colaborar, minha equipe teria sorte em trabalhar com você. Isabela sorriu, graciosa, mas firme. Obrigada, ela respondeu. Estou apenas começando. A antiga Isabela, a que duvidava de si mesma, que tinha deixado outras pessoas definirem seu valor, tinha ido embora. Em seu lugar estava uma mulher forjada pela dor, mas definida pela esperança e coragem. Ela não era mais apenas a esposa de alguém. Ela era Isabela Andrade, independente, poderosa e finalmente livre. A cidade estava em alvoroço por causa da próxima gala. Um grande evento de caridade para a educação infantil realizado no Museu de Arte de São Paulo. Apenas alguns meses atrás, o nome de Isabela Andrade havia sido sussurrado como um conto de advertência. Hoje à noite, ele estava na boca de todos por uma razão diferente. A imprensa especulava sobre sua transformação, sua recém-descoberta confiança e os misteriosos movimentos de poder que ela tinha feito nos bastidores.
Os convites para o evento eram tão cobiçados que algumas pessoas pagaram milhares de dólares por uma mesa apenas para ter um vislumbre da mulher mais comentada da cidade. Isabela se preparou com sua disciplina habitual. Sua equipe cuidou de cada detalhe. Do elegante vestido azul meia-noite projetado apenas para ela por uma grande casa de moda à chegada silenciosa em um carro particular, nenhum paparazzi a pegaria cambaleando ou insegura. Mas havia uma surpresa que ninguém esperava. Hoje à noite, Isabela não chegaria sozinha. Antônio Campos era uma lenda no mundo dos negócios. Mais velho, brilhante, um bilionário que construiu sua própria fortuna com uma reputação de integridade e destemor. Ele tinha orientado silenciosamente dezenas de jovens empreendedores, nunca buscando as manchetes. Quando Antônio se ofereceu para acompanhar Isabela à gala, ela quase recusou, não querendo usar sua fama como um escudo. Mas Antônio sorriu e disse: "Você não precisa de proteção, Isabela. Você precisa que o mundo veja que você não está lutando sozinha nesta guerra." No momento em que eles pisaram no tapete vermelho, a atmosfera mudou. Os flashes da câmera explodiram. Toda a conversa parecia silenciar enquanto Isabela e Antônio entravam. De braços dados, com o queixo erguido, a presença dele era um endosso silencioso. Repórteres gritaram seu nome, desesperados por um comentário, mas Isabela apenas sorriu. Um sorriso calmo e firme que irradiava confiança. Lá dentro, o evento era um redemoinho de riqueza e influência. Todos os rostos se voltaram para eles. Rafael e Letícia já estavam lá, cercados pela multidão que uma vez pertenceu a Isabela. Por um breve momento, ela encontrou os olhos de Rafael do outro lado do salão. Ele parecia atordoado, depois com raiva, então algo mais. Arrependimento, talvez, ou humilhação. Letícia, ao lado dele, parecia pálida, seu sorriso vacilando. Antônio conduziu Isabela pelo salão, apresentando-a a figuras poderosas, CEOs, filantropos, membros do conselho, que a cumprimentaram com respeito, não com pena. Ela falou facilmente sobre seus novos projetos, seus investimentos em startups lideradas por mulheres, seus planos para um fundo de bolsas de estudo para meninas em tecnologia. Ninguém perguntou sobre Rafael ou o escândalo. Ninguém precisava. Ela já havia escrito uma nova história para si mesma, e a cidade se apaixonou por ela. Mas Isabela ainda não tinha terminado. À medida que a noite atingia seu pico, o anfitrião da gala chamou a atenção de todos. Hoje à noite, gostaríamos de reconhecer uma mulher que mostrou uma extraordinária resiliência e visão. Uma mulher que, diante da adversidade, escolheu elevar os outros. Ele fez um gesto para Isabela se juntar a ele no palco. O salão explodiu em aplausos enquanto ela se aproximava do pódio. Isabela respirou fundo e encarou a multidão. O mesmo mundo que tinha testemunhado sua humilhação agora esperava por seu próximo movimento. Ela começou, sua voz clara e forte. A maioria de vocês me conhece pelo que aconteceu meses atrás, quando minha vida pessoal foi transmitida para todos verem. Eu estava ferida, humilhada e, por um tempo, quebrada. Mas eu percebi algo importante. Ninguém pode definir o seu valor além de você mesma. A traição não precisa ser o fim da sua história. Às vezes, é o início de uma muito melhor. A plateia ouviu, fascinada, enquanto Isabela continuava. Eu estou aqui não apenas como a ex-esposa de alguém, não como uma vítima de fofocas, mas como uma mulher que recuperou sua voz. Eu usei minha dor como combustível para ajudar os outros. Mulheres que estão começando negócios, meninas que sonham com um futuro em STEM, famílias que precisam de esperança. É assim que o poder de verdade se parece. Enquanto ela terminava, aplausos estrondosos ressoaram pela sala, sinceros,
até mesmo emocionados. Isabela olhou para Rafael e Letícia. O rosto de Rafael era de pedra, mas suas mãos tremiam. Letícia olhou para longe, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Após o discurso, o anfitrião convidou Antônio para se juntar a ela para um painel de discussão sobre liderança e resiliência. As câmeras rodaram enquanto Antônio elogiava a coragem de Isabela, chamando-a de o futuro do mundo filantrópico da cidade. Na frente de todos, ele anunciou uma doação de US$1 milhão para o Fundo de Bolsas de Estudo de Isabela, transformando sua missão privada em uma vitória pública. Mas a vingança de Isabela nunca foi sobre dinheiro ou aplausos. Era sobre recuperar a si mesma e sobre forçar Rafael e Letícia a vê-la, não como a mulher que eles traíram, mas como a que se elevou acima deles. Durante a noite, ela percebeu a forma como as pessoas olhavam para ela, não mais com pena, mas com admiração e respeito. Após o evento, Rafael tentou se aproximar dela, desesperado por uma palavra particular. Isabela encontrou os olhos dele, seu olhar calmo, inabalável. "Desejo-lhe tudo de bom, Rafael", ela disse, sua voz suave, mas resoluta. "Mas eu não preciso mais de você, nem de suas desculpas." Ela se virou, deixando-o parado na multidão, exposto e irrelevante. Mais tarde naquela noite, Isabela e Antônio fizeram um brinde silencioso no terraço, a cidade brilhando lá embaixo. "Você conseguiu", disse Antônio, levantando seu copo. Isabela sorriu. "Não, eu apenas comecei a viver. Todo o resto foi apenas sobreviver." A cidade pertencia a ela agora, não porque ela havia vencido uma batalha, mas porque ela havia reescrito as regras. Sua história não era mais sobre traição ou perda. Era sobre força, dignidade e uma vingança tão pública, tão perfeita, que não precisava de crueldade, apenas do poder inegável de se levantar de novo e de novo em seus próprios termos. Algumas semanas após a gala, enquanto a luz do sol de primavera aquecia a cidade, Isabela Andrade estava diante de um auditório lotado na cúpula de liderança feminina. A notícia de seu retorno se tornou lenda. Os convites choviam para ela falar, em podcasts, noticiários, painéis de negócios. Mas isso, hoje à noite, era diferente. A sala estava cheia de jovens mulheres, algumas apenas começando suas carreiras, outras enfrentando lutas que Isabela conhecia muito bem. Cada rosto estava voltado para ela, os olhos brilhando com expectativa, esperança e talvez até um pouco de medo. Isabela olhou para o mar de mulheres e sentiu algo poderoso subir dentro dela. Ela sempre tinha se visto como comum, uma garota de cidade pequena que por acaso se casou em uma vida grande. Mas o ano passado a tinha ensinado que nenhuma mulher é realmente comum. Não quando ela escolhe se levantar, lutar, acreditar em seu próprio poder. Ela subiu ao microfone, respirando devagar, deixando o momento se instalar ao seu redor. Sua voz, quando ela começou a falar, era clara e forte, sem vestígios da mulher que uma vez tinha chorado sozinha em um beco. "Eu quero contar uma história", ela começou. Uma história sobre uma mulher que pensou que seu mundo tinha acabado na noite em que seu marido a traiu. Ela perdeu seu casamento, sua melhor amiga, e por um tempo quase perdeu a si mesma. Mas aqui está a verdade, a lição real que eu quero deixar com vocês hoje à noite. Sua força nunca é medida pelo quão poucas vezes você cai. É medida por quantas vezes você escolhe se levantar de novo. Ela olhou para a sala, encontrando os olhos de uma jovem mulher na primeira fila, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. "As pessoas tentarão dizer a você qual é o seu valor. Elas a definirão por sua dor, seus contratempos ou seu silêncio. Elas esperam que você permaneça quebrada,
Mas você não precisa ouvir, nem por um segundo. Você pode escrever sua própria história em seus próprios termos. O aplauso que se seguiu foi suave no início, depois se tornou mais forte enquanto Isabela continuava. Me disseram que eu era apenas uma dona de casa, apenas a esposa de alguém, apenas um rosto bonito em um evento de caridade. Quando meu marido me deixou pela minha melhor amiga, pensei que esse rótulo me seguiria para sempre. Mas o que eu não via então, e o que vejo tão claramente agora, é que nossos maiores corações partidos podem se tornar o início de nossa maior força. Ela fez uma pausa, a memória daquela noite na primeira gala cintilando em sua mente. Como ela se sentiu pequena, como se sentiu derrotada. E agora, de pé na frente dessas mulheres, ela se sentia infinita. Não há vergonha em se sentir perdida, não há fraqueza em desmoronar. Mas nunca deixe ninguém te convencer de que sua história acabou por causa do que outra pessoa fez com você. O mundo quer que você seja pequena, quer que você se encolha para dar espaço aos egos de outras pessoas, mas você não precisa. Na verdade, você não deve. Isabela compartilhou como ela reconstruiu sua vida passo a passo. Não porque ela era extraordinária, mas porque ela se recusou a deixar outra pessoa terminar sua história. Ela falou sobre as noites em que duvidou de si mesma, as manhãs em que acordou ainda machucada e os dias em que ela se forçou a continuar por causa de seu filho ainda não nascido. Ela falou da equipe que ela construiu, das novas amizades que ela fez, das mulheres que ela conheceu em abrigos e em reuniões de negócios, que a lembraram da resiliência feroz e silenciosa que toda mulher carrega dentro de si. Ela explicou como, quando sua filha nasceu, ela olhou naqueles pequenos olhos e fez uma promessa. Você nunca será dita que é fraca, ou que seu valor é definido pelo amor de outra pessoa. Você verá desde o início que as mulheres são guerreiras, gentis quando escolhem, ferozes quando precisam ser, e nunca jamais subestimadas. O salão explodiu em aplausos novamente, e Isabela sorriu, desta vez não apenas para a plateia, mas para si mesma. Ela se lembrou de quem ela costumava ser, a mulher que perdoava com muita facilidade, que colocava todos os outros em primeiro lugar, que deixava as necessidades de outras pessoas abafarem seus próprios sonhos. Ela honrou essa mulher, porque ela tinha sobrevivido. Mas ela também honrou a mulher que ela se tornou. Aqui estava de pé neste palco, sem vergonha e imparável. Ela encerrou com uma mensagem para cada mulher. Não importa seu passado ou seu presente. Você não é fraca. Sua dor não te faz menos, te faz mais. Deixe que o seu coração partido se torne seu combustível. Deixe que cada traição se torne uma razão para amar a si mesma mais, para lutar por seu futuro, para ocupar espaço e usar sua voz. Não espere que alguém a resgate. Seja sua própria heroína. E se você algum dia duvidar de seu poder, apenas olhe para os milhões de mulheres ao seu redor, se levantando, falando e provando todos os dias que não há nada mais imparável do que uma mulher que se recusa a desistir. Após seu discurso, Isabela foi inundada com mensagens. Algumas de estranhos, outras de mulheres que ela tinha conhecido ao longo do caminho, todas dizendo a mesma coisa. Você me deu esperança. Você me fez acreditar que eu posso começar de novo. Você me lembrou que minha história não terminou. Mais tarde, naquela noite, enquanto Isabela aninhava sua filha recém-nascida na cama, ela olhou para a cidade que uma vez tinha parecido tão fria, tão impiedosa. Ela sentiu uma paz que nunca tinha conhecido antes. Não porque sua vida fosse perfeita, mas porque ela a tinha reclamado para si mesma. Ela tinha sido queimada, mas não tinha sido quebrada. Ela tinha aprendido a se levantar, a lutar
e a liderar. E para cada mulher que assistiu sua jornada, que viu sua humilhação se transformar em triunfo, que encontrou uma faísca de coragem em sua história, Isabela enviou uma promessa silenciosa. Seu poder é real. Sua voz importa. Seu futuro é seu para reivindicar. Enquanto as luzes da cidade brilhavam e seu bebê suspirava em seu sono, Isabela sabia que isso era apenas o começo. Não apenas para ela, mas para toda mulher corajosa o suficiente para escrever seu próprio final.